Olá pessoal, estamos ao vivo com mais uma edição do Mário Pena Conecta. Eu tô vendo aí que as pessoas já começaram a entrar, né? Vou dar um alô aí para as pessoas, Jéssica, acho que o Kleber, a nossa própria convidada que eu já falo, doutora Alice Capobianco, tá aí online já também. Deixa eu ver quem mais aqui. Agripina, Lima, Jéssica, só para agradecer o carinho que tiveram com meu pai na instituição, nós que agradecemos. Então vamos lá, pessoal, enquanto está todo mundo entrando, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto importante. Nós vamos conversar com a doutora Alice Capobianco, falar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de intestino. Esse mês também ele é voltado para essa prevenção. São muitos assuntos. Oi, doutora Alice. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, está me ouvindo? Ouvindo muito bem, Carol. Ah, que ótimo, então. Pessoal, como eu havia falado, hoje é mais uma edição do Mário Pena Conecta, né? Eu queria agradecer aí a participação de todos vocês no decorrer da minha conversa com a doutora Alice. Eu peço para que vocês participem, mandem perguntas, tirem suas dúvidas, que nós vamos responder tudo aqui. Como vocês sabem, eu estou num lugar, a doutora Alice está em outro, por isso nós estamos sem máscaras, mas respeitando todos os protocolos de segurança. E estamos sem máscaras também para que vocês possam nos entender melhor, né? E a gente possa conversar de forma mais clara aí com você e tirar as suas dúvidas. Então, o assunto de hoje é a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de intestino. Antes de começar, vou lá os meus recadinhos. Para vocês sabem, vocês que estão aí, sabem que o Instituto Mário Pena é uma instituição filantrópica e nós precisamos da sua ajuda. Então, para ajudar e contribuir com qualquer valor, é muito fácil. Basta acessar, entrar em contato de forma gratuita pelo nosso 0800 039 1441 ou pelo mariopena.mg.gov.br. A ligação é gratuita e o site também é muito seguro. Então, você pode acessar e fazer a sua doação da melhor forma que os nossos pacientes agradecem. Agora sim, eu queria passar a palavra para a doutora Alice. Agradecer mais uma vez a participação no Mário Pena Conecta. Ano passado ela já esteve aqui com a gente. Aproveitando e no final eu vou reforçar. Quem quiser ver de novo, a gente vai abordar temas diferentes. Optamos por isso, né, doutora Alice? Com Então, certeza. quem quiser acessar a live do ano passado, ela continua disponível no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Então, você pode acessar por lá. Caso tenha alguma dúvida que a gente não fale aqui hoje, pode ir por lá. Agora, eu queria passar a palavra para a doutora Alice para ela falar um pouquinho dela. Então, Carol, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite de estar aqui mais uma vez falando nessa live que eu aceitei com muito prazer, porque eu trabalho nessa instituição já há algum tempo e nós estamos fazendo 50 anos, né? Então, estamos aqui comemorando. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu cheguei a conhecer o Dr. João Batista de Rezende Alves, já no finalzinho da sua vida, mas que foi o médico que aceitou o convite para que um depósito de pacientes de câncer que eram considerados intratáveis, que eram deixados lá para morrer, tornasse tudo isso que é essa obra hoje, que é o Instituto Mário Pena. Né? Eu estou aqui, faço parte da equipe, comecei a equipe de coloproctologia e trabalho junto com o Dr. Seiji Miata, Dr. Alexandre Miranda e Dr. Marco Antônio Santos. Com muito prazer, nós somos uma equipe muito agradável e capaz de fazer esse tratamento da melhor forma possível, com todos os tratamentos que existem para esse tipo de doença. Aí tá todo mundo falando já, doutora Alice, aí, ó, a Paula falando, história linda que nos enche de orgulho. A Maria Tereza Bernes entrou aí, a Margarida Fará também entrou. E aí vão começar daqui a pouco, elas bombardeiam a gente por pergunta, viu, doutora Alice? Pode Elas são figurinhas perguntar. carimbadas aqui na nossa live. A Paula Sim. falando, equipe competentíssima, e é verdade, a gente sabe Obrigada. disso. A Adriana, a Sara está aqui, eu já vi a Camila, Fátima Cardoso, e todo mundo, muito obrigada pela audiência de vocês. Doutora Alice, vamos começar primeiro falando, essa campanha de prevenção do câncer de intestino, ela acontece em todo o Brasil ou é só aqui em Minas Gerais? Como que ela acontece? Essa campanha, ela acontece no Brasil, e
aqui em Minas Gerais e nas várias locais onde, no Brasil onde tem sociedades de coloproctologia, mas também no mundo. E a partir do ano que vem, a gente vai passar essa campanha, que hoje é Setembro Verde, para Março Azul Marinho, com o objetivo de unificar a nossa campanha com a campanha mundial. Porque a gente acredita que juntando forças, né, a gente fica mais forte. A junção faz que a gente fique Verdade. mais forte. Então, por isso, a partir do ano que vem, ela vai ser em março e vai ter a cor azul marinho. Né? E E por coisa boa quê? ganhando, mais uma campanha ganhando aí o nosso calendário, né, doutora Alice? Isso é muito importante. Na verdade, a gente vai estar trocando, né? Trocando o Trocando mês, né? isso. E por que que é isso? Por que que é tão importante da gente falar dessa prevenção do câncer do intestino? Porque ele é a segunda causa de morte por câncer no Brasil, tanto em homem quanto em mulheres. Em mulher é a mama e em homem a próstata. Então a gente já é o segundo. Então você vê o grau de importância dessa prevenção ou desse diagnóstico precoce. Né? Com certeza nós vamos falar aí muito disso. Doutora Alice, tem muitas pessoas que sabem dessa campanha, acompanham, sabem da importância da prevenção e acabam que não fazem a prevenção, né? Por que você acredita que as pessoas têm esse tipo de receio ainda nos dias de hoje? Ainda tem gente com receio da prevenção e justo do câncer de intestino, que a gente acabou de falar aí, que é um dos hoje, né? Que estão aí no líder, no ranking. Não pode isso, mas por quê? Eu pensei bastante, por causa dessa live, né? Fiquei pensando bastante sobre isso. E hoje, ao sair do hospital no final da manhã, eu fui presenteada com uma historinha para eu contar aqui Que sobre ótimo. isso. Né? As coincidências, que não sei se coincidências existem, mas uma funcionária do hospital, já estava dentro do carro, ela disse assim, doutora Alice, hoje é a live, hein? Aí eu dei uma paradinha, conversei com ela e falei, e você já fez 50 anos? Ela já, 52. Talvez ela até esteja assistindo aqui. E você já fez a Tomara colonoscopia? que Ela, sim. ah, não, o ginecologista já pediu, mas eu fico enrolando. Então, ela tem essa coisa. E eu pensei, fazendo uma comparação, que é bom a gente fazer imagem para a gente entender, né? Uma das coisas que eu vejo, se você mora numa rua sem saída, só de casas, bem tranquila, se você chega lá durante o dia, você chega mais tranquila, você não fica alerta. Porque na luz você está vendo, na luz do dia, você pode ver uma pessoa que esteja chegando meio ameaçadora, tem mais pessoas. Agora, se você chega nessa mesma rua durante a noite, meia-noite, você já vai estar alerta, porque você sabe que à noite você pode não estar vendo uma pessoa, as pessoas atacam, infelizmente, mais à noite. A gente vê nos noticiários, ela sabe tudo que pode acontecer. Então, eu comparo isso para nossa, voltando aqui para a nossa prevenção, que as pessoas talvez desconheçam, apesar de saber da campanha, desconheçam, primeiro, as fases que o tumor de intestino percorre até ser fatal ou ter um tratamento muito doloroso, e desconheçam que os tratamentos são diferentes em cada fase. Eu acho Cada importante a gente fase, falar. cada caso é um caso de tratamento, né, doutora Alice? Exatamente. E ele Não pode tem criar esse estereótipo. isso. E também existe uma negação de que eu esteja correndo risco. Como a gente nega a morte, todo mundo sabe que vai morrer, Sim, mas a gente não quer falar sobre isso. Então, assim, a pessoa pode estar lá, ela quer que o pai, que a mãe faça prevenção, que use uma medicina preventiva, porque ela fica com medo de perder o pai, a mãe, mas ela mesma não vê isso nela, não vê essa possibilidade. Então, eu acho que quanto mais a gente falar, eu acho que expor isso tudo, como é o tratamento, como é o desenvolvimento do câncer, talvez seja um fator que a gente possa hoje aqui, falando sobre eles, contribuir para uma maior adesão a esse rastreamento. Um ponto importante nisso é que a maioria, 85% dos cânceres de intestino, não são genéticos. Eles são cânceres esporádicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles são cânceres que houve uma mudança, uma mutação na própria células da pessoa. Esse câncer não é previsível. A pessoa não vai ver que ele tem. Ela não tem uma história que vai falar que ela vai ter. Então, sendo bem objetiva, Carol, o que a gente está tentando evitar?
sofrimento físico, sofrimento emocional e a morte, né? E aí, o que que acontece? Nós temos, então, para que isso, vamos tentar por esse lado, por esse viés, falando das fases que são, dando conhecimento das fases que são do câncer. Então, o câncer de intestino, ele começa, esse câncer esporádico, ele começa com um pólipo, que vamos dizer, uma verruga dentro do intestino, que a princípio ela é benigna. Tem vários tipos de pólipo. Tem desde um pólipo inflamatório, que não se transformaria em câncer, e tem vários tipos diferentes de células nesses pólipos. A gente pode falar depois disso, se for o caso. Já apareceu até pergunta aí de pólipo. Tá, deixa eu completar isso aqui, aí se for necessário, pergunta de novo, se não fechar. E depois, a segunda fase, então ele começou assim, um pólipo. Nessa segunda fase, esse pólipo, ele se maligniza, geralmente na ponta dele, e ele vai aprofundando a sua malignização. Então, essa malignização, ela vai se aprofundando, vai tomando a base do pólipo, que ele é uma verruga, vamos dizer assim, grosseiramente falando, ele é uma verruga. Então, ele vai crescendo para os lados, para cima, profundamente na parede do colo, e ele vira um tumor. Depois disso, ele vai para uma quarta fase, que seria metástase. Ele, dali de onde ele está, através de contato com outros órgãos, ou do sangue, ou da linfa, ele manda tumor, que vão crescer tumores também, no fígado, no pulmão, no cérebro, né? E em alguns outros lugares mais raramente, e que é um tratamento completamente diferente. E ele pode também obstruir. Obstruindo quer dizer, ele cresceu tanto para dentro do intestino que as fezes não conseguem passar. Que é um quadro que pode ser muito grave, é uma cirurgia de urgência. Então, e isso tudo não acontece de uma hora para outra. Em cada fase dessa, ele leva um tempo. Conforme o tipo de célula, ele pode levar anos. Sim? Ótimo. Doutora Alice, agora vamos fazer outro tipo de esclarecimento. Sim, O que é que pode ser evitado para fazer o rastreamento? E o que é que vai acontecer com quem for ter um câncer de intestino? Essa pessoa, ela pode ser tratada em cada fase dessa que eu falei, né? O tratamento vai ser diferente em cada fase dessas. Pensa bem, todo câncer de intestino, ele não é que ele precisa ser operado, ele precisa ser retirado. Apareceu ele sendo benigno ainda, ou já malignizado, ele precisa ser retirado. Então, a grande vantagem da prevenção é quando ele é encontrado. Se é uma prevenção, se a pessoa, o que quer dizer, ela está sem sintoma nenhum, ela vai ser encontrado ou ainda não tendo malignizado um pólipo ou um tumor precoce. Então, se ele é um pólipo ainda, ele é retirado na própria colonoscopia. Né? Então, imagina a tranquilidade de, durante um exame, você estar retirando uma lesão que vai, se deixada, ela vai transformar em câncer. Isso já foi observado, já tiveram estudos mostrando que 100%, se ele tiver o tipo de célula, ele vai se transformar em câncer. Agora, se for um pólipo que já passou mais um pouco de tempo, e aí ele já está com focos de câncer, ele também pode ser tratado apenas pela colonoscopia. Quando é retirado, é mandado examinar e se detecta até onde ele foi infiltrado, até onde ele cresceu. E aí, a partir desse exame, vamos saber se ele vai precisar de operar, de tirar parte do intestino, ou se ficou tratado. Olha que maravilha. Tratou o intestino com o exame, não é? E aí, não é? E você pensa como que as pessoas, a par desse conhecimento, podem se animar a fazer a prevenção, né? Tem uma pessoa... Pode falar, doutora. Eu vou completar esse tratamento, mas pode falar, eu completo depois. Porque teve uma pessoa aqui que estava falando que fez colonoscopia e tirou alguns pólipos. E parece que 2 ficaram porque não conseguiram tirar pela colonoscopia normal, que era de rotina.
E aí vai ter que fazer, é masectomia? É isso? Mucosectomia. Mucosectomia para Mucosectomia. tirar dois. Mas que a médica falou que é muito tranquilo, que é só porque realmente não deu para tirar pela colonoscopia, ela pedindo para falar. Que são pólips pequenos, acho de 1,5 cm. A pelo que eu entendi, ela vai fazer a mucosectomia, Isso, é o que está né? escrito. Sim, a mucosectomia é um procedimento maior do que uma retirada de um pólipo pequeno. É porque ele é maior. Então, por Uhum. isso, tem-se um cuidado maior, geralmente paciente hospitalizado, que é retirado, e na maioria das vezes ele é bem sucedido, né? Qualquer complicação, por isso que se ele tiver, como ele tem um pouco mais de risco da ressecção, por isso que é feito no hospital. Então, se acontece, por exemplo, de perfurar, ela está com o intestino limpo, quer dizer, Uhum. perfurou, não vai sair fezes para dentro da cavidade, e está no hospital, isso pode ser tratado na hora. Mas as perfurações, até as perfurações, elas podem ser tratadas pelo próprio exame. Existem clipes que se coloca que fecha se acontecer uma perfuração. Então, é muito Então, tranquilo, assim. tranquilidade aí, né? Vamos embora É, fazer. é muito melhor do que sair para uma cirurgia, que é a próxima coisa que eu ia falar. Então, se é um pólipo que não dá para ressecar, Uhum. essa pessoa vai ter que ser operada. Aí sim, ela vai ter que ser operada. Vai ter que Sim. retirar a parte do intestino. A gente retira parte do intestino e tudo o que a drenagem linfática e sanguínea, né, o que irriga essa parte do intestino, que pode já estar com essas células que eu falei que podem levar o tumor para o fígado, para outros locais do organismo. E aí, essa cirurgia ela pode ser tranquila, mas também não, dependendo do tamanho desse tumor, do tamanho que ele já esteja por ocasião do diagnóstico. E essa cirurgia vai variar do tipo dela, em que parte do intestino ela estiver. Quando ela acomete o reto, essa parte ela é uma parte mais complexa de tratamento. A cirurgia é bem mais complexa. Mas também no intestino, conforme a localização, por exemplo, uns cantinhos, que seriam embaixo do fígado, do outro lado, perto do baço, onde pode dar lesões. Então, é um risco incomparavelmente maior. Fora os riscos da cirurgia que por problemas isquêmicos, vamos dizer, a vascularização, pode ser que a pessoa não consiga, o cirurgião não seja possível, por causa da anatomia da pessoa, fazer uma anastomose, que é juntar uma parte do intestino com o outro, depois de retirar daquela parte com tumor. E a pessoa tem que usar uma colostomia definitiva, que é o intestino funcionando para sempre pela barriga, pelo abdômen. Ou uma colostomia temporária, mesmo assim, temporária. É uma outra forma de vida que poderia ser evitada. Ela pode ter infecções. Nós estamos tratando de intestino, o intestino tem muitas bactérias. Pode, no caso de tumor de intestino, de reto, pode ter problemas sexuais, porque a gente faz muito ali perto dos nervos. Apesar da cirurgia ser uma cirurgia e que a gente não consegue preservar esses nervos quando o tumor está muito grande, porque esses nervos são visíveis, a técnica que a gente usa é para preservar, mas pode ser que o tumor tenha crescido tanto que não tem como preservar. E problemas urinários também, que também Começando a inervação, outras coisas. tudo passando por ali. Olha, agora que quem está assistindo ou quem vai assistir, sabendo desse tudo de complicações que pode acontecer, como que deixar de fazer A essa prevenção, né? prevenção, Não, a né? gente não Porque precisa fazendo a o, prevenção, a gente não precisa chegar aí nesse estágio, né? com certeza. Ou fazer tudo antes para que não chegue a um estágio avançado e as coisas estejam mais complicadas. E a outra coisa também que eu quero saber, doutora Alice, a gente até falou um pouquinho aqui agora nessa última pergunta, mas eu queria reforçar. Todo caso de câncer de intestino, ele precisa ser operado ou existe também tratamentos que possam ser feitos sem a cirurgia? Na verdade, o tratamento é retirada, né? De qualquer forma. O Retirada. tratamento é retirada. Mas nós temos dois grandes aliados, que são a oncologia clínica
a quimioterapia e a radioterapia. E por que que elas são aliadas? Elas podem tanto, num tumor muito grande de reto, por exemplo, serem feitas antes da cirurgia, para que essa cirurgia, essa ressecção seja mais possível, num tumor muito grande, e no pós-operatório, para que a chance de cura e a diminuição de chance de recidiva, de que o tumor volte a crescer no local, seja menor, né, seja minimizada. E a quimioterapia, né, que são dos nossos colegas oncologistas clínicos, ela é feita depois das cirurgias de outras partes do intestino, quando o que a gente retirou foi levado para exame microscópico e viu-se que existiam células fora do intestino. Então, esse tratamento vai ser um tratamento complementar, né, que a cirurgia não foi capaz de tirar tudo dessa forma, que no alcance da cirurgia viu que estava além dela essas células tumorais, e aí esse paciente vai complementar com o tratamento quimioterápico, dependendo do caso, com grandes chances de cura. Mas o melhor é não chegar até aí. Com toda certeza. Doutora Alice, já que a gente está falando em prevenção, a partir de qual idade a colonoscopia ela é indicada? E também, a gente já falou um pouquinho disso, mas eu queria que você repetisse, por favor, o caso de hereditário. Se eu tenho um problema, alguém que já teve um câncer de intestino na minha família, eu preciso redobrar esse cuidado, fazer o exame com mais antecedência, ou isso não tem nada a ver? Sim, a principal conduta, melhor conduta, é individualizar o caso. Cada pessoa, né? A gente é muito, apesar da gente precisar colocar tudo numa estatística, num grupo, o melhor é individualizar os casos. Então, a partir dos 50 anos, é uma idade que tem sido preconizada há bastante tempo, que seja começado a prevenção, o rastreamento, em pessoas sem nenhum sintoma e nem história familiar. Atualmente, aliás, há 2 anos, em 2018, a Sociedade Americana de Coloproctologia está começando a indicar o rastreamento a partir dos 45 anos. Por quê? Porque o número de casos de câncer de intestino abaixo dos 50 anos tem aumentado. Então, nós ainda não adotamos, nem o mundo todo adotou, isso está sendo estudado, mas está havendo essa tendência. Em se estudando e olhando realmente se isso vai acontecer, se isso vai valer a pena, a gente pode ser que mude para essa idade em pessoas completamente assintomáticas que não tem nenhuma história pessoal ou familiar de câncer de intestino ou de alguma outra doença que faça o maior risco para essa pessoa de ter esse câncer de intestino. Só que a prevenção, ela começa muito antes. A prevenção, ela começa quando você começa a viver com os hábitos de vida. Eu vou falar de algumas coisas que vocês vão falar, isso é para tudo. Realmente, isso é para tudo. Que seria, né, hábitos alimentares saudáveis. Estão até perguntando aí, tá vendo? Não, estão perguntando da hereditariedade, não tem nada a ver com a família. E aí agora aqui, ó. E a genética pode estar associada também a hábitos alimentares? É justamente aí que você começou a falar. Eu vou falar mais sobre isso, inclusive sobre a epigenética. Ótimo. Então, esses hábitos de vida, né, de exercício físico. Gente, só um pouquinho que o sol começou aqui em cima de mim. Fica à vontade, doutora. Então, exercícios físicos é super importante. Por N, não vou entrar aqui em detalhes, mas o que ele faz no corpo físico e no nosso corpo emocional é indescritível de benéfico, né? A alimentação, o mais natural possível dos alimentos e evitar não é a carne vermelha, é a carne de churrasco, a carne que ficou em contato com o fogo,
aquele Eu gosto queimadinho. dessa parte, de falar dessa parte que é importante. Pois é, aquele queimadinho, ele dá problema, ele propicia uma mutação aí, ele em contato com a mucosa do intestino. Ah, os defumados, os enlatados, os alimentos ultraprocessados, né? Que não só para câncer de intestino, mas também para câncer de intestino. É, não fumar assim, é super importante. Ingerir o menos possível de bebida alcoólica, não é ficar completamente sem bebida alcoólica, mas é aquela coisa, não ser um Controlado, né? hábito, exatamente, não ser um hábito. E nós temos, aí tem, vamos para o câncer genético, né? O genético, a gente faz, recomenda o rastreamento 10 anos antes da pessoa que teve o câncer na família mais nova, da pessoa mais nova que teve o câncer. Vamos dizer, teve uma pessoa que teve aos 60, outra aos 72, outra aos 55, vamos começar aos 40 ou 45. Tá? Então, é para baixo, 10 anos Interessante. abaixo. Se for numa doença, por exemplo, a polipose familiar, é muito, com 20 anos a pessoa já deve começar. Então, por isso que assim, são muitos detalhezinhos que é bom que o coloproctologista ou o geneticista ele vai é, estudar o caso daquela pessoa em particular. E tem os outros casos que é a história pessoal. Então, pessoas com doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn, a doença, a retocolite ulcerativa prolongadas, elas são um fator predisponente. Essas pessoas têm que ficar mais atentas. Pessoas que já tiveram câncer de mama, porque existe uma relação Tem entre os dois ligação? cânceres. Sim, e câncer de estômago também. Então, é ficar atenta para tudo e, na dúvida, por que não fazer uma consulta com o coloproctologista para se Sim. aconselhar e para falar especificamente desse caso da pessoa? Agora, voltando aqui da epigenética, são estudos novos, né, neurociência e epigenética, que estão conseguindo provar cientificamente a influência do emocional sobre o nosso corpo físico. Então, dando um simples exemplo de um câncer genético. O câncer genético ele é uma mutação que ocorre no DNA da pessoa, de formação dela, né? Então, toda célula dessa pessoa vai ter aquele DNA com a mutação. Aí estão as famílias, tá? 5 filhos. Todos os 5 filhos têm essa mutação. Foi feito estudo, né? Estou dando um caso hipotético. E os 5 têm. Não são os 5 que vão ter o câncer. Então, ele não vai se expressar. Esse gene que está lá, ele não vai se expressar, porque ele depende de todos desses outros fatores. Para poder manifestar. Exatamente. Da forma como que a pessoa lida com a vida dela, tanto na parte emocional, quanto desses cuidados de cuidado com o corpo. E Então, vamos alimentação do lá, corpo, isso pessoal, tudo. atenção, né, doutora Alice? Cuidar do corpo, da mente, de tudo, isso aí está influenciando. A gente está vivendo um momento difícil, estamos, mas precisamos cuidar aí, né? Mais do que nunca agora. Não existe nesse nosso mundo aqui de dualidade, quente e frio, noite e dia, homem e mulher, Não. existe o copo meio com água até a metade, Uhum. entende? Então, assim, não é fácil, não estou falando que é fácil, mas assim, o máximo possível, olhar a parte do copo cheia, Isso. né? Faz muita É. diferença na nossa saúde, né? Muita gente aqui perguntando um pouquinho, não sei se eu já posso entrar nessa daí ou se você quer falar alguma coisa antes, doutora Alice, sobre a colonoscopia, tá? Falando, muitas pessoas não fazem a colonoscopia por medo de complicações. Realmente a gente deve se preocupar com a colonoscopia ou ela não é esse bicho, esse monstro gigante que todo mundo prega aí? Muito pelo contrário, ele é um avanço enorme, né? Ele é um exame maravilhoso que ele já teve mais complicações no passado, porque os aparelhos eram completamente diferentes. Hoje em dia, com a tecnologia, é outra coisa em termos de flexibilidade do aparelho, em termos do que se vê, né, a melhora das lentes que a gente tem, inegável, com todos, né? E
a chance de se ter uma perfuração, por exemplo, que é o que o pessoal tem pânico, é de 1 caso em 2.000 casos. É muito pequena. E ela está toda ali, se isso acontecer, o que você precisa fazer, é claro, é fazer a sua colonoscopia num local que tenha sido bem indicado, que você Sim, com confie. estrutura. Isso. Dentro disso, olha, o benefício não se compara a esse pequeno risco. Eu acho que eu dei até esse exemplo no nosso live do ano passado, porque eu acho que é desse jeito. A gente tem um risco, quando a gente atravessa uma rua, a gente tem risco de ser atropelado, Sim, mas a todo gente tem lugar. que atravessar. Então, fazer uma colonoscopia e ter uma perfuração é mais ou menos comparável a esse tipo de risco. Assim, não tem. É impressionante o benefício dela em relação a esse pequeno risco. E a nossa live do ano passado, eu dei algumas coisas sobre o preparo, que é outro grande fator que as pessoas têm Sim, pavor, mas dá para fazer uma aí nós coisa vamos melhor. mandar lá para ver do mês do ano passado. Porque tá bom, e é isso aí, mas não. E a colonoscopia, em raros casos, ela não consegue ser feita completa. Ela pode não ser feita completa quando a pessoa não fez o preparo, não conseguiu fazer o preparo direito. Por isso que ela existe uma entrevista pré-colonoscopia, porque para cada caso, se uma pessoa tiver com uma suspeita de uma obstrução, vai ser um tipo de preparo. Se ela for diabética, é outro tipo de preparo. Então, por isso que às vezes as pessoas reclamam dessa entrevista pré-colono. Mas não tem. Não, era isso que eu ia falar. Tem a colonoscopia, para quem não consegue, existe hoje a colonoscopia virtual. A colonoscopia virtual é uma montagem através de tomografia, como se estivesse olhando por dentro esse intestino. É excelente quando feita por Que legal, essa é um, novidade mesmo. chama colonoscopia virtual. Só que ela tem o seguinte viés: ela não tira um pólipo que foi encontrado. Se foi encontrado um pólipo, vai ter que fazer a outra, né, a endoscópica, e não consegue fazer uma biópsia. Se encontrou um tumor, que às vezes um paciente que, por exemplo, a diverticulose, né, pessoa que tem uma inflamação no intestino, a divertículos no intestino, que já teve muita inflamação, às vezes a anatomia muda muito e não se consegue passar o colonoscópio, né? E aí vai fazer essa colonoscopia. Mas se aparecer uma suspeita, vai ter que ser tentado de alguma coisa. De alguma forma, essa outra chegar lá. Uhum. Ótimo, então é melhor fazer, né? Então, para quê? O melhor é É, fazer a colonoscopia. Vamos é, parar com o medo, pessoal. A gente está aí hoje já com tudo muito avançado. Vamos parar com esse medo. Medo é não se cuidar, é não fazer a prevenção. exato. Isso a gente tem que ter medo, não o medo da prevenção. Então, vamos fazer, vamos cuidar. Todo mundo reclama muito do preparo. Esse preparo, pessoal, na live do ano passado, ela tem, eu vou indicar aqui no final onde que ela estava, mostrar onde que está. A doutora Alice fala muito bem desse preparo, que ele é muito necessário, porque precisa estar tudo limpo, é chato, mas é necessário. E todo mundo dá conta. A gente não seria um exame que ninguém dá conta de fazer, não é nada insuportável. Agora, doutora Alice, uma outra coisa aqui de pólipo. Todo pólipo que é encontrado e é retirado na colonoscopia, ele precisa passar por biópsia ou nem sempre? Sempre. Sempre é Precisa, bom que né? passe. O que pode acontecer é que, às vezes, ele se perde. O intestino ele é cheio de. É como se fossem. Talvez é muito fácil olhar na internet hoje, né, para ver as imagens. Então ele tem umas pregas, né, porque ele, quando está cheio de ar, para essas pregas se distenderem, ou mesmo o alimento. Então, às vezes ele se esconde, por mais que a gente procure esse pólipo que foi ressecado, e ele se esconde e a gente não tem o que fazer. Então ele não vai. O que que é? Num caso desses, a Uhum. próxima colonoscopia ela vai ser mais próxima. Se teria, Ótimo. assim, o intervalo fosse de 5 anos, aí passa para um de 3, seria uma coisa assim, sabe? Mas ele sempre deve, porque como os pólipos têm diferenças do tipo de células, tem os mais agressivos, que formariam um câncer mais precocemente, e tem os menos agressivos, que vão, toda vez que você for levar seu exame de colonoscopia,
você deve levar isso, esse resultado, porque vai fazer diferença no seu aconselhamento de rastreamento. Tá. E como seguir a prevenção? Ou seja, eu fiz os exames já de prevenção. E a partir de agora, o que é que eu faço, doutora Alice? Olha, com esse resultado na mão, vai Aham. ser para cada pessoa. Então, dependendo do resultado, o que você deve fazer? Levar esse resultado para quem pode te aconselhar, né? Como é que você Ou vai fazer? seja, o médico. Hein? Ou seja, o Como? médico. Ou seja, o médico especialista. Por que o Sim, especialista? Porque, olha, nós temos parceiros fantásticos, que é o ginecologista, o urologista, o clínico, o geriatra. Eles têm pedido e, assim, são fantásticos, porque os pacientes, às vezes, não chegariam até mim. Mas o que a maioria deles tem feito, que eu acho que é o melhor, é reportar esses pacientes para a gente analisar o resultado do exame, porque depende de cada caso. Se for, vamos dizer, um adenoma tubular, só para exemplificar, ele é um pólipo que vira câncer, mas é o mais simples de todos. Então, ele demoraria mais, se não fosse retirado, a se tornar um câncer maligno. Um câncer maligno. Um câncer. E aí, ele tem que fazer a próxima colonoscopia, daí a 3 anos. Agora, se ele for um viloso, um pólipo viloso, que já com menos tempo, a gente diminui. Depende do tamanho que ele já estava. Então, é individualizar mesmo, sabe? cada Esse caso é um caso, né? acompanhamento. Mas a melhor conduta. Leve o seu resultado, se não foi o próprio que pediu, para um coloproctologista. Quero só dar uma pausa aqui e agradecer a Maria Tereza, que está aqui me dando um elogio. Essa Carolina é muito competente, como conduz bem essas E é lives. mesmo. Obrigada pelo carinho de sempre. Imagina. Eu estou aqui para ajudar e a esclarecer, né, doutora Alice? Esse é o nosso papel. Doutora Tamo Alice, junto. tem uma outra pessoa aqui que Hum, ela falou, já até passou, não consigo mais ler, mas falando que ela vai fazer a cirurgia e ela está com muito medo da cirurgia. hum. Mas ela queria uma palavra sua, mas eu acho que você já até respondeu isso aí. Detectado, vamos operar e vamos cuidar, né? Olha, eu já tive pacientes que a gente acha que nada vai dar certo e dá tudo certo, Sim, sabe? Em casos muito graves, muito extensos, que eu vou confessar, às vezes eu vou para a cirurgia meio desanimada. E a gente vê resultados tão. Porque a gente não opera sozinho. Eu não acho que eu opero sozinho, sabe? A gente tem. O mundo espiritual está por aí, né? A gente tem muita ajuda. E a própria pessoa, ela pode se ajudar. Porque se existe a chance de dar certo, por que tem que dar errado? Não é? Então, verdade. foca na chance de dar certo. Ela é a mesma forma, ou talvez até mais do que dar errado. A A chance de dar cabeça manda certo é muito, né, maior, doutora Alice? com certeza. E o que a gente mais vê? A gente mais vê as cirurgias dando certo. Né? Agora, só que quando dá errado, por que eu falei aquilo tudo ali que pode dar errado, que pode mesmo? Que dá errado para uma pessoa, para ela é 100%. Que seja Sim, uma chance daquilo acontecer de 10%, de 5%, acontecendo para ela é 100%. Né? Vamos evitar por isso. verdade, doutora Alice. Essa fala sua aí, já estou vendo aí que linda a fala dela, de não estar só. Um comentário aí de uma participante da live. Lindo mesmo. Mas é só a gente prestar atenção que todo mundo percebe que ninguém está só, né? Isso. É sim. Doutora Alice, mais algum ponto que gostaria de esclarecer e falar e a gente não falou aqui? Não, Carol, vamos deixar alguma coisa para a live do ano que vem? Vamos deixar? Já vamos pensando nela, doutora Alice, o que, que a gente vai fazer? Até É, porque ela vai ser antes agora, né? mas é brincadeira. Eu acho que a gente, em qualquer dúvida, as pessoas podem colocar no chat, se eu puder ver. Depois eu posso Exato. responder Ponto lá no chat, não na live. na live, isso. É, Doutora Alice, eu quero agradecer mais uma vez sua participação, sempre muito esclarecedora, com esse ar calmo, tranquilo. Ah, estão perguntando aqui, dormir no hospital na mucosectomia. Doutora Alice já explicou, já falou, é só rever, que é um lugar mais seguro, que se acontecer alguma coisa, você está lá protegida. Estou errada, doutora Alice? é isso mesmo.
É por Não, segurança. nada demais, né, doutora Alice? Faz É, parte do procedimento. é segurança, É né? só a segurança, faz parte do procedimento. Pode ficar calma aí. Então é isso, pessoal. Doutora Alice, muito obrigada mais uma vez Eu que por agradeço, participar, por Carol. aceitar do Mário Pena Conecta, de estar aqui junto com a gente para falar aí com os nossos pacientes, com todo mundo. E te espero na próxima, ano que vem um pouco mais cedo. E falar para você que está aí nos assistindo que quem não assistiu, a doutora Alice falou ano passado, quando a gente conversou na live, falou muito desses procedimentos, de como que é da colonoscopia, falou mais detalhes da prevenção. A gente preferiu abordar outra parte agora, focar na prevenção mesmo nesse ano, que eu acho que é o mais importante até no momento. Então, se você tem alguma dúvida, acessa no nosso Instagram mesmo, tem essa live, é só procurar no histórico. Ou também, Renizinha, obrigada pela presença aí, viu? Beijo para você. E aí pode procurar tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube, tá? Então, antes de finalizar, pessoal, só lembrando, essa live, assim que ela terminar, ela vai ficar disponível no nosso Instagram. Tem alguma dúvida, pode rever, tá ok? E também no nosso canal do YouTube vai depois. Lembrando também das doações, última coisa, antes de eu encerrar. Para doar para o Mário Pena, 0800 039 1441 ou mariopena.org.br. Obrigada mais uma vez a todos aí pela audiência e até a próxima edição do Mário Pena Conecta. Tchau, doutora Alice. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Boa tarde a todos. Obrigada.